Um dos grandes desafios nas cidades são as áreas verdes, os parques municipais. Hoje nós vamos entrevistar Zé Carlos. Zé Carlos é design, tem formação na área de planejamento e um estudioso, um artista, que acompanha um trabalho de uma luta, de uma história, que é a implementação do Parque Municipal da Água Branca. Zé Carlos, conte um pouco dessa história para nós do Parque da Água Branca. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui falando de um assunto que tanto nos interessa. E aí, para situar o telespectador, eu acho que é importante dizer três coisas. Onde, do que se trata e qual o cronograma desse processo. O bairro Água Branca está na região leste de Goiânia, próximo da Prefeitura de Goiânia, de frente ali para o Parque Los Andes. E aí, do que se trata? Qual que é a luta que nós travamos lá? O bairro Água Branca, que inclusive gostaria de enfatizar, é uma referência na luta social em Goiânia. Essa questão do parque, ela tem duas etapas. A primeira etapa foi a transferência de famílias que viviam na nascente do córrego Água Branca. A segunda etapa, que é que nós estamos nesse exato momento, é a luta pela construção do parque. Tá? Esse parque, se ele sair do papel, efetivamente, ele será um corredor linear de 3 quilômetros, que nasce na nascente do córrego Água Branca e vai desembocar no Rio Meia Ponte. Nesse percurso, ele atenderia 10 bairros diretamente e, portanto, uma população aí de dezenas de milhares de pessoas. Como foi o processo de remoção das famílias? Pois é, esse processo de remoção das famílias, ele tem também duas etapas, né? Ele não foi, na primeira etapa ali até 2004, ele foi tranquilo e rápido. Agora, não foi... As famílias foram para um lugar mais adequado, menos insalubre, como aquela área de preservação? Porque uma preocupação que a gente tinha era de manter as famílias, aquela história da sociabilidade que as pessoas criam na região. A gente sempre teve essa preocupação. E aí, boa parte delas, pelo menos 2/3, permanecem ali 2 quilômetros do seu local de origem. Portanto, está ali nas imediações de onde já viviam e já tinham a sua sociabilidade. Entendi. O que é importante dizer, eu acho também nesse processo, é o seguinte. Em 2000 eu lembro, na realidade, Paulo, a primeira reunião que eu lembro, acho que inclusive você estava nessa reunião, foi lá no bairro Água Branca, em 1995, na casa do seu Agenor e Dona Rita. Acho que você estava presidindo o IPLAN. Estava. E é a primeira memória que eu tenho disso. Agora, as condições efetivas para a gente fazer o parque acontecer, elas vieram a partir de 2001, que foi quando foi implantado o orçamento participativo em Goiânia. Né? E é isso que eu quero te perguntar agora. Qual a situação hoje, Zé Carlos? Do parque. Do parque. Pois é, o parque, Paulo, ele foi inaugurado formalmente, apesar de ele ter sido inaugurado formalmente pelo prefeito Paulo Garcia em 2016, na prática o parque não existe. Que equipamentos estão previstos no parque? A gente fez uma reunião em 2014 na Associação de Moradores do Conjunto Riviera, que assim foi uma das primeiras parceiras nossas, o Coronel Pereira. Apoiador. A Associação do Sonho Verde, na época que tinha, você deve talvez ter memória, porque você conheceu bastante aquela região, o Bacurau. O Bacurau foi presidente da Associação do Sonho Verde, tinha Alencar, tinha Sampaio. E a gente fez uma reunião em 2014 para exatamente discutir que tipo de equipamentos a gente gostaria no parque. Então, assim, a gente pensou, Paulo, tirando aquelas coisas assim que todo parque tem, né, para práticas esportivas, a gente pensou em algumas coisas ambiciosas, mas assim, é o anseio da população. Foi uma reunião ampliada, então a gente pensou, por exemplo, que poderia ter biblioteca, a gente pensou que possa ter uma infoteca, a gente pensou num orquidário, Tem um viveiro de mudas lá no Residencial Sonho Verde, que quem cuida desse viveiro há muito tempo
é uma pessoa da região chamado Benedito, que a gente considera que tem que ser preservado. E a coisa foi tão, a população quis tanto manifestar o desejo de fazer coisas diferentes, que inclusive a ideia de fazer um centro de estudos do bioma dentro da área do parque. Eu particularmente acho que seria interessante um espaço para reconstituir essa memória dessa luta pelo parque, né? Agora, tudo isso é um desejo da comunidade que a gente não sabe assim se efetivamente vai acontecer, mas a luta é para que aconteça. Atualmente, Zé Carlos, as autoridades que têm responsabilidade pela instituição do parque, como está essa interlocução? Pois é um processo, também é um processo. Então, assim, teve altos e baixos. No primeiro momento, até 2004, foi muito importante, a gente teve uma interlocução muito importante com a habitação. Rony Barbosa, que era diretor na época, que é um cara que assim, é da luta popular, também da luta habitacional, uma referência nacional. Então teve a sensibilidade e nos ajudou muito. De lá para cá, houve percalços. Houve um momento, inclusive, na gestão do Paulo, infelizmente, em que um gestor da AMA, que é da região, tem interesses políticos na região, assim, meio que tratorou esse grupo, esse movimento, induziu o prefeito a inaugurar um arremedo de parque. Na nossa avaliação, não cobre nem 5% do que está ali no bairro Água Branca, e que é mais um playground, né? Por causa de interesses políticos. Mas, enfim, o que acontece? Que a gente também considera que é importante e tem que relevar. Existe R$4.600.000 disponíveis na Caixa Econômica para a efetivação desse parque. Eu, pessoalmente, já vi pelo menos uns dois projetos que são elaborados pela Habitação e pela AMA, mas que nenhum foi adiante. E a última informação que nós temos é que o projeto está sendo elaborado pela Elos Construtora. Tá? Então, assim, a gente acredita que mais hora, menos hora, o parque vai sair. Conosco ou sem nosco. E uma coisa, Paulo, que eu acho que é importante, que a gente tem que deixar muito claro, duas coisas a gente vai lutar para preservar. Embora a correlação de força não nos favoreça, isso é um fato. Mas essa é a luta. Que é o quê? Que é método e conceito. O que eu chamo de método? Essa luta ela tem pelo menos uns 20 anos, vai entrar 20 anos. Então tem que ser respeitada a participação da comunidade nesse processo. A segunda coisa, que tem a ver com o conceito, seria de repente um modelo de autogestão do parque em que a comunidade participe disso. E um segundo ponto muito relevante é que não aconteça o que acontece no Parque Flamboyant e no Cascavel, né? Assim, a gente conversa lá com o Gerson Neto, que é o presidente da Associação de Recuperação e Conservação Ambiental, que tem sido muito parceiro, conversando com ele dizendo, quer dizer, olha, porque lá os prédios fizeram fundação até o lençol freático, e na época de estiagem as minas secam, e cria um grande problema. Então a gente acha que tem que ser muito mais distanciado dos prédios. A gente luta para preservar isso, esse conceito e esse método. Bacana, Zé Carlos, tomara que essa luta vingue com um elemento que você está chamando de imprescindível considerar a participação da comunidade, a história da participação. Mas você também participa de um movimento que faz uma conversa mais ampla, que é o Dia pelo Planeta. Sim. Mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar sobre como foi o Dia pelo Planeta deste ano. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum
ou compostar. O vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Zé Carlos, você ajudou a organizar e participou também desta edição do Dia pelo Planeta. Sim. Que evento é este? Pois é, o Dia para o Planeta, ele foi idealizado pela irmã Ana Maria de Jesus, e juntamente com 4 jovens, me parece que do Parque Anhanguera, e o conceito dele é o seguinte, estimular a consciência ambiental nas comunidades. Então, assim, é um evento realizado por, a maioria por leigos, mas tem, portanto, a participação de religiosos, e é bom lembrar que a Ana Maria ela teve a intuição, né, de antecipar a Laudato Si, do Papa Francisco, né, a casa comum, a ideia de casa comum, então foi muito feliz nesse sentido. E a programação do evento, ela basicamente consiste no seguinte, faz-se uma caminhada dentro do bairro para chamar a atenção da comunidade. No percurso é feito um plantio de mudas que tem a participação de muitas crianças, a gente procura envolver escolas, exatamente para formar a juventude, formar a criançada. Tem uma palestra, nesse ano a palestra foi dada pelo Ivo Polito, que você também deve conhecer muito bem. Demais. Né? Então, assim, e concluir com oficinas. E aí você tem algumas oficinas. Você Sim, tem sobre as oficinas, o que você destacaria das oficinas? As oficinas é o seguinte, o objetivo das oficinas é exatamente fazer com que as pessoas tenham uma relação sustentável com o meio ambiente, né? Então são oficinas de reciclagem, são oficinas de compostagem, de alimentação natural. É basicamente isso, as oficinas não tem muito segredo, né? E aí formam-se os grupos fazem um debate e levam essas experiências para suas comunidades. Zé Carlos, o planeta está com febre. Sim. O planeta está quente. Sim. E os cientistas do IPCC apontam o modelo de desenvolvimento que nós temos. Sim. Esse gesto de chamar um dia pelo planeta é um gesto de chamar atenção também para o clima e para as situações problemáticas do planeta. Exatamente. Sua opinião? Eu acho que aí vai muito no sentido aquela ação local que a comunidade pode fazer, né? Mas enfim, Paulo, eu acho que o nosso modelo, que é o modelo capitalista, ele é baseado assim numa alta concentração de renda, ele é altamente predatório porque, por sua vez, ele é baseado num consumo desenfreado. Essa é a lógica do sistema capitalista. E eu acho que assim, é o consumir por consumir. O consumir por consumir, que é a lógica que a gente acha que tem que combater. Porque, evidentemente, o ser humano ele necessita subtrair da natureza, mas tem que ter controle nisso, né, para haver uma existência na Terra. Então, assim, eu acho que a resposta foi dada para essa pergunta sua já, acho que não tem que inventar a roda. Recordamos disso, que ali em 1987, aquele relatório Brundtland da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas criou o conceito de desenvolvimento sustentável, que assim, para quem não sabe, é o quê? É você suprir as necessidades da geração atual sem comprometer das gerações futuras. É basicamente isso. Que é o conceito que a partir da Rio 92, os encontros de meio ambiente da ONU têm procurado implantar. Agora, nesse processo, o que a gente considera? Tem 3 atores aí que são fundamentais, que é o Estado, as grandes corporações e a sociedade civil. Os 3 estão em jogo. As grandes corporações, a gente sabe que elas visam lucro, né? Então é uma disputa de interesses. O Estado, existe uma luta entre a sociedade civil e as corporações pelo controle do Estado. E nem todos os estados no mundo são democráticos, a gente sabe disso. Portanto, também é muito difícil. E a gente acredita que quem tem que entrar em campo e fazer o jogo é justamente a sociedade civil. E é nesse momento que essa coisa que é tão grande, planetária, que parece que está tão distante da gente, chega na gente, porque nós somos a sociedade civil, né? Chega no seu bairro, chega no meu bairro, e essas pequenas ações em conjunto, elas podem fazer uma enorme diferença. E a pergunta que a gente acredita que a pessoa tem que fazer é o seguinte: vamos cruzar o braço ou vamos lutar para fazer um mundo que, para nossas crianças, para os nossos netos, para que tenha um futuro digno? Quero agradecer ao Zé Carlos e chamar a atenção
disso que ele destacou. Essa educação para a sensibilização artística, para a sensibilização cultural, para a sensibilização espiritual e material da humanidade é fundamental nesse momento que estamos vivendo o Brasil e para o mundo. Até! Nossa dica de leitura de hoje é o caderno Parque Água Branca. Vale a pena conferir!